Vamos agora ao vivo, direto ao estúdio da Rede Record em Fortaleza. Vou conversar com a apresentadora Patrícia Calderon, que tem outras informações sobre este caso. Patrícia, bom dia. Há uma previsão de quando o inquérito policial deve ficar pronto? Bom dia, Zucatelli. Uma nova lei que já gera polêmica e que está em vigor desde o dia 7 de agosto. E segundo o advogado de defesa do italiano, o inquérito deve ficar pronto ainda hoje. Por isso que nós estamos aqui nos nossos estúdios com o Dr. Flávio Jacinto, que é advogado de defesa do turista italiano, que vai tentar explicar para a gente um pouquinho se houve falha ou não na denúncia que resultou na prisão do italiano aqui em Fortaleza. Bom dia, doutor. Bom dia, Patrícia. Enfim, uma lei que já gera polêmica e a gente está querendo saber se houve falha ou não na denúncia contra esse italiano. E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como deve ser analisado, quais são os critérios para poder enquadrar uma pessoa no estupro de vulnerável. Pois não, Patrícia. Primeiro a gente tem que ressaltar a importância da atualização da legislação de combate aos crimes sexuais, principalmente os crimes contra abusos sexuais de criança e adolescente. Só que essa questão ela tem que ser criteriosamente analisada, vista e com muito cuidado, principalmente pelas autoridades. De um lado, é muito importante também a questão do disque denúncia. Então, hoje em dia, qualquer pessoa se sente à vontade para denunciar. E aí é que está a delicadeza. Essa lei, por exemplo, ela que está em vigor a partir desde o dia 7 de agosto, é uma lei que atualiza o combate ostensivo contra os crimes sexuais, particularmente com os crimes praticados contra criança e adolescente, mas ela tem que ser analisada por critério. Neste caso do italiano, nós podemos dizer com absoluta segurança que está havendo um equívoco muito grande, uma verdadeira confusão. Quando um jovem turista, se não me falha a memória, é de Brasília, ele estava na Praia do Futuro, na barraca, e segundo ele, na piscina, lá onde ele estava, perto da piscina, estava dentro da piscina um adulto, segundo o depoimento dele na polícia, um adulto que no espaço de 30 e 40 minutos deu 2 beijos na boca de uma criança. Ok, então esse selinho na boca da criança já se enquadra então nessa questão da lei do estupro de vulnerável. Esse contato com a criança já estaria enquadrado? Esse é um dos critérios? Não, a lei é rigorosa, mas ela não é tão rigorosa assim, porque ela toda lei tem que respeitar os costumes de uma determinada comunidade. E por isso que, ao receber a denúncia, porque na verdade a denúncia muitas vezes ela pode ser caluniosa, ela pode ser precipitada, mas independentemente da denúncia, cabe à autoridade policial que recebeu aquela denúncia ter a prudência de apurar os fatos, verificar principalmente se é realmente uma situação de flagrância. Porque, na verdade, não é um selinho que vai caracterizar um abuso sexual ou um ato libidinoso, como diz a lei. Um selinho, por exemplo, para nós cearenses, um selinho ainda é uma novidade. Mas para o povo da Europa, para os de outros países, o selinho já é uma prática costumeira. Toda no relacionamento entre pai e filho, filha-mãe, filho-pai, já se cumprimenta com o selinho. Então, veja bem, há uma diferença muito grande de um beijo para um selinho. Quando se fala beijo, do ponto de vista de enquadramento na lei penal, se fala daquele beijo, vamos dizer assim, aquele beijo sexual, aquele beijo de assédio, aquele beijo imprudente, aquele beijo forte, aquele beijo com sensualidade, que não é o caso. Um selinho é um cumprimento. Então, cabe à autoridade que recebeu a denúncia ter a prudência. E, com todo o respeito que eu tenho ao delegado que lavrou o flagrante, ele, na minha opinião, ele não se protegeu dos devidos cuidados, principalmente na interpretação da lei, que é uma coisa muito nova. Essa lei é uma lei nova ela vai completar um mês agora, de vigor, no dia 7. Agora, o cliente do senhor está preso já há 3 dias. O que está sendo feito para que ele saia da cadeia, seja absolvido? O que o senhor está trabalhando para tentar provar a inocência, já que a esposa dele, do italiano, que eles já são casados há 12 anos, não é? Diz que na Itália, enfim, nos países europeus, isso é comum. Veja bem, a precipitação nessa denúncia, tanto do denunciante como da autoridade policial que recebeu a denúncia, que deixaram inclusive de perceber, porque na denúncia, o denunciante lá, o turista, ele diz, olha, inclusive o adulto saiu de mão dada com a criança e não apareceu nenhum responsável pela criança. Ele não sabia que aquela criança e aquele adulto era pai e filha. Então, quer dizer,
a relação de pai e filha, que não foi levada em consideração, é fundamental para você apurar. Outra que ele não observou, que ali também, próximo à piscina, estava todo um grupo familiar. Estava a mãe da criança, estavam os amigos, quer dizer, era impossível a prática de qualquer crime. E também, porque é uma piscina pública, quer dizer, uma piscina onde estava todo mundo observando. Então, era impossível a prática desse delito. Agora, se realmente for provado uma falha, doutor, o seu cliente pode processar o Estado? O que pode ocorrer num caso desse? Olha, sempre que uma pessoa é injustamente acusada de um delito e é mais ainda injustamente presa, cabe a devida reparação. Nesse caso aí, falando em tese, caberia uma representação por denunciação caluniosa contra o turista que fez a denúncia, e contra o Estado caberia uma reparação de dano por uma prisão ilegal. Agora, isso é em tese, porque, e aí nesse momento nós também, como advogado de defesa, devemos ter cautela. Por quê? Porque existe um flagrante que vai ser levado para um inquérito. Nesse inquérito é que nós vamos verificar, analisar as falhas. Doutor Flávio. Oi, doutor Flávio Jacinto. Oi, Patrícia. Agradeço a participação do senhor. Bom, Celso, um caso que já gera polêmica aqui em Fortaleza, e se vocês tiverem alguma pergunta aqui para o doutor, ele está à disposição. Temos sim, Patrícia. Eu entendo o que o doutor disse, o doutor falou sobre uma questão cultural, diferenças culturais, a gente sabe disso. O selinho é usado como forma de cumprimento também entre pais e filhos, não apenas em outros países, mas também em muitas regiões do Brasil. Então eu entendo essa diferença cultural que ele aponta, mas por outro lado, a gente também entende a preocupação com a exploração sexual de menores, com a prostituição infantil, é muito grande em vários pontos do Brasil, especialmente quando a gente pensa em turistas. Então é compreensível. Eu quero só saber do advogado se ele não entende esta reação dos turistas, essa reação das pessoas e até a preocupação da polícia nesta atitude. É claro que isso deve ser apurado com rigor para saber exatamente o que aconteceu, e se foi um grande mal-entendido, essa pessoa deve ser liberada, deve buscar os direitos dela. Agora, acho que é compreensível a ação da polícia e também a denúncia, a partir de uma preocupação grande que há no Brasil com a exploração sexual infantil. Quer saber se o doutor Flávio Jacinto concorda com isso? Porque essa preocupação deve ser de todos nós, tanto nós, operadores do direito, técnico, como da população de um modo geral, no combate aos crimes sexuais, principalmente contra a criança e o adolescente. Agora, o que a preocupação no que diz respeito à interpretação da lei é exatamente no sentido de se ter cautela, tanto de quem denuncia como da polícia que apura. Neste caso aí, nós estamos absolutamente do lado da polícia no que diz respeito à apuração. O que a nossa preocupação é no sentido de que essa apuração seja criteriosa, para que a lei realmente seja aplicada. E tanto é que nós estamos aguardando, porque eu estava dizendo para a Patrícia, que o inquérito de réu preso, ele tem até 10 dias para se concluir. Não são 10, ele tem até 10 dias. E nós já pedimos à doutora Ivana Timbó, que é a delegada especialista, uma delegada muito criteriosa, muito respeitável, uma delegada que tem um caráter humano fantástico, para que ela faça todo o esforço no sentido de concluir o inquérito, para que nós possamos levar ao juiz um pedido com muita consistência jurídica. Muito bem, eu agradeço bastante ao doutor Flávio Jacinto, também a Patrícia Caldeirão, ao vivo de Fortaleza. E claro, doutor Flávio, Patrícia, que a gente torce pelo rápido esclarecimento desse caso, se foi um mal-entendido, que esse turista seja liberado, que tudo seja resolvido e que esse caso sirva de exemplo, como o doutor Flávio disse, para que a lei seja usada com todo o critério necessário. É boa a lei é importante, é muito importante evitar turismo sexual, evitar exploração sexual, exploração das crianças e adolescentes no Brasil. Tudo isso com muito critério.